curve a sua cabeça e somente creia. Boa noite, irmãos. Ficamos de pé. Sem perca de tempo, vamos ler a palavra. Isaías, capítulo 38. A doença de Ezequias e sua cura maravilhosa. Naquele dia, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe ordem à tua casa, porque morrerá e não viverá. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e olhou e orou ao Senhor e disse: Ó Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito. Fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouviu a tua oração. Vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei os teus dias 15 anos. Bondoso e amado Deus, nós inclinamos nossa face neste entardecer de mais um dia para falar com o Senhor. Estamos ansiosos para ouvir o Senhor. Nós abrimos a Bíblia, abrimos a mensagem, mas somente o Senhor pode vivificar isto nos nossos corações. Dá, Senhor, a inspiração e abre nosso entendimento. Ajuda, Senhor, nos despertar do sono que tem pegado o teu povo, que eles possam se acordar para o momento e a hora que nós estamos vivendo. Entregamos ao Senhor esse pequeno trabalho em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Temos as escrituras de Isaías 38. Baseado nessas escrituras, nós vamos falar na mensagem, a advertência e depois o juízo. Deus não chama o homem a julgamento sem antes que lhe advirta. Primeiro ele traz a advertência, depois vem o juízo. E é o profeta que diz isso. Aqui nesta mensagem, nós vamos falar de responsabilidade. A partir do parágrafo 34, vamos conversar para depois nós tomar a comunhão. Um lembrete para nós.
de uma responsabilidade. Somos responsáveis e Deus nos tem posto aqui sobre a terra para um propósito. Somos responsáveis a Ele por esse propósito, por qual Ele tem nos posto aqui. Você deve ir a Ele e averiguar o que Ele quer que você faça. Reconhecendo essas coisas, você deve saber disso. Você veio aqui para um propósito. Você não está aqui por acaso. E você deve ir àquele que te pôs aqui e perguntar para ele: por que estou aqui? O que devo fazer? Porque o Senhor me colocou aqui no mundo. Qual foi o propósito que o Senhor me colocou aqui? Você deve ir a Ele e averiguar o que quer que você faça, vê? Se você vai trabalhar para um homem, qualquer dona de casa, qualquer empregado, sabe disso. A mensagem do profeta é tão simples, que é para todos entender. É para todos saber o que está fazendo. Vai prestando bem atenção. Você vai trabalhar para um homem e ele lhe dá um trabalho em um rancho ou em algum outro lugar, e você simplesmente vai ao estábulo e senta ali fora e diz: bem, veja, você tem que ir e perguntar a ele o que quer que você faça, e logo ir fazê-lo. Se você está trabalhando para o homem, investiga qual é a sua obrigação. Se você está trabalhando para o homem, é a obrigação tua procurar saber qual o seu dever. E para que você foi contratado? O que eu devo fazer na tua empresa? Na tua fazenda? O que eu devo fazer para o Senhor? Eu vou receber um salário e eu peguei esse emprego, mas eu quero saber das minhas obrigações. Você não fica lá sentado sem saber o que você está fazendo. Se você chegar lá na primeira manhã e ficar sentado lá, olhando o povo trabalhar, o que acontece com você? No outro dia você chega, não procura o seu dever, fica por ali e não tem a mínima responsabilidade com aquele serviço que você pegou. O que acontece? O que o patrão vai fazer contigo? Então, se nossa vida está aqui na terra, então devemos ir àqueles que nos pôs aqui. Quem te pôs aqui? Quem que te colocou aqui na terra? Quem que te pôs nesta mensagem? Quem que te chamou? Foi o pastor? Foi o seu marido? Foi seu vizinho? Foi seu amigo? Ou foi Deus? Então você deveria ir diante de Deus e ser sincero. E pedir a Ele.
O que devo fazer? Não é dessa maneira que eu tenho visto muitas pessoas agir que vai se dar bem no final. Cadê a responsabilidade do culto? Cadê a responsabilidade da música? Cadê a responsabilidade dos dízimos? Das ofertas? Cadê a responsabilidade do horário de culto? Do horário de reunião? Do trabalho que Deus tem? Se você trabalhasse para uma pessoa e não fizesse caso daquele trabalho, você não pegaria a tua conta, ele não te mandaria embora. E você acha que Deus é menos do que um homem? Então devemos ir àquele que nos pôs aqui. Senhor, o que tu me fará fazer? Qual a minha obrigação? Por que o Senhor me pôs nessa igreja? Por que o Senhor me pôs neste corpo? Por que o Senhor me deu condição para me ir à igreja, para me cultuar o Senhor? O que o Senhor quer que eu faça? Porque nós temos que lembrar de uma coisa: Deus não vai te pedir nada se Ele não te der primeiro. Primeiro Ele te dá teu carro, primeiro Ele te dá seu salário, primeiro Ele te dá essas coisas, para depois pedir a 10ª parte de você. Que tenho que fazer? Por que estou aqui? Hein? Por que o Senhor me pôs aqui? Qual o objetivo que o Senhor me colocou nesse pequeno grupo aqui? Parece que todo mundo é contra, parece que nada funciona, mas por que eu estou aqui, Senhor? Se é para ser uma dona de casa, uma lavadeira de prato, se é para ser o que Deus quer que eu faça, então você faça isso da melhor maneira que você saiba fazê-lo. Da melhor maneira que você sabe fazer. Isso aqui não é para ficar em segundo plano. Isso é para ser a principal coisa na nossa vida. Não é como as pessoas fazem as coisas para Deus, se der. Se der, faça assim para o teu patrão. Faça assim para o teu amigo, para o teu patrão lá, para você ver se você não ganha a conta. Não importa quão pequeno. Ah, mas eu não sou nada. Se a tua função é sentar neste banco, você deveria fazer isso com muita sinceridade. Agora, pregar isso aqui não mexe com ninguém mais não. Não mexe mais com ninguém não. O povo perdeu a sensibilidade das coisas de Deus. Eles não estão mais nem aí com o que você prega. Só que nós temos que pregar. Não importa quão pequeno. Ah, não, não muda nada a minha ida lá, ou não muda? Não muda? Você vai ver na hora que você encontrar com o teu feitor. Você vai encontrar com aquele que te pôs aqui. Não importa quão pequeno seja isso.
Você tem que fazê-lo. Você diz, bom, o problema disso é que cada um de nós quer fazer o trabalho do próximo. Todos queremos carregar a bola, como dizemos, viu você? Ele dá um exemplo aqui do relógio. Eu vejo aquele relógio ali, e ele parece lá, né? Tal como esse relógio que tenho aqui. Cada movimento aí dentro, por pequeno que seja, tem seu lugar. Pode ser a mola mais pequenininha que tem ali. Se falhar, ele não funciona. Sabe que você não pensa nisso? Você não pensa que você pode ser uma das molas e que está atrapalhando? Está atrapalhando a Deus fazer a coisa? Não funciona. Cada mola tem o seu lugar. Agora, todas as partes deles não pode ser o ponteiro. Se eu olho ao ponteiro para ver que horas são, porém, se alguma dessas pequenas rodas aí dentro se estraga, isso não poderá manter a hora exata. Todo mundo só olha para o pastor. O pastor tem que fazer, o pastor tem que vir. E você não tem que vir, né? Você não tem obrigação nenhuma de cuidar disso aqui, você não tem obrigação nenhuma de pagar dízimo, você não tem nem nada, você é só o pastor, é só o ponteiro. Pega, tira aquela mola de trás ali para ver se o ponteiro funciona. Assim sucede com as pessoas. Todos nós temos. O corpo de Cristo tem que estar em sua posição de harmonia. Aleluia. Tem que estar, não é um puxando para um lado, outro puxando para o outro, não. A coisa tem que puxar para o mesmo lado. Verdade. Temos que estar em harmonia. Para vir para a comunhão tem que estar em harmonia. Vê. Então podemos ver qual é a hora do dia, vê? O mundo estará olhando para ver o que é, vê? Porém eles estão observando a você. Se você é só uma molinha, a mola principal, seja o que for que você seja, faça o melhor trabalho possível nisso. Seja o mais pequeno aqui, seja o mais grande, seja aquilo que ninguém está vendo, mas faça a tua função da melhor maneira possível. Porque temos uma responsabilidade pela qual teremos que responder. Não vai pensar você que a coisa vai ficar assim e que você não terá que responder por aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Teremos que responder a Deus algum dia. Todo homem que vem à face da terra tem que responder a Deus por uma responsabilidade. Para muitos de nós, uma administração. Pessoas que não sabem administrar nada. Nada. Mulher não sabe administrar nada. O marido põe em casa as coisas e é esbanjado. Homens que, se deixar as coisas na mão dele, fale aquela família. Nós temos que responder por isso. Esta responsabilidade é uma administração que tem sido comissionada por Deus para nós.
Não importa o que isto seja, como disse há um momento, uma dona de casa, então seja uma dona de casa genuína. E quem quer ser dona de casa? Deus não mandou você ficar lá fora. Deus mandou você ficar em casa, cuidar do marido. Isso é correto. Se essa comissão é para ser um agricultor, seja um agricultor genuíno. Seja o que for que Deus tem posto para você fazer, você tem uma administração para aquilo e você tem que responder a Deus por aquilo, porque toma todas essas coisas para fazê-la. Todos. Eu terei que responder. Por que você não vê eu dar um telefonema lá, dando doente, está chovendo, está caindo chuva, estou doente? Será que eu nunca tive problema para chegar aqui? Será que eu nunca tive obstáculo para vir fazer um culto? Vocês vêem se eu falto? Eu sei quem me pôs, eu sei quem me chamou, e eu não tenho que responder para vocês, eu tenho que responder para Ele. E todos nós deveríamos pensar assim: você não tem que dar satisfação para o pastor em muitas das coisas, você vai ter que responder diante de Deus. Você acha que essas pessoas que passaram por aqui, largaram o teclado, largaram a música, e vai responder, não é para mim não. Não vão responder para mim não. E eu até se humilhar e tudo, eu aceito tudo de volta. O nosso coração é para isso. Você acha que está prejudicando o Lázaro, prejudicando o Valdemo? Está prejudicando é você mesmo. Olha bem, Ezequias foi ademostrado para que preparasse, porque teria que encontrar com o seu feitor. Cada mensagem é uma advertência. Ele está pregando isso. Escute lá no final do caminho ou até amanhã para você ver se isso não é verdade. Cada mensagem é uma advertência, não é para aqueles que estão em casa, é para aqueles que Deus enviou aqui para ouvi-lo. Ezequias foi demonstrado que preparasse, porque teria que encontrar com o seu feitor. Que tal se vem esse aviso para você essa noite? Que amanhã você vai ter que encontrar com ele. Como é que está sua vida espiritual? Como é que está a sua condição na posição que Deus te deixou? Agora, Ezequias era um rei, um grande homem. Notaram o seu apelo aqui? Ele apelou: Senhor, te rogo que me considere, eu tenho andado diante de ti com um coração íntegro. Que testemunho para nós hoje deveria ser um homem que caminha ante Deus. Mesmo a morte foi pronunciada sobre o homem, e Deus mudou seu propósito sobre ele, porque Ezequias queria fazer algo a Deus e diz que ele nos daria mais o desejo do seu coração. O tempo de Ezequias havia acabado. E ele tinha câncer ou alguma outra coisa, ele o chamou de furunco naquele dia, porém sabendo que os furuncos, nós sabemos que furunco geralmente não mata você. Eles curam, porém talvez era um câncer, e apareceu com
apareceu-se como um furúnculo, e Deus disse a Isaías, diz, vai, diga que vai morrer. Ezequias tinha algo que ele ainda queria fazer, e disse, ele tinha, quando você suplica, aprenda uma coisa aqui, quando você suplica a Deus por alguma coisa, tem que ter uma razão para aquilo. Quando você suplica algo a Deus, você tem que ter uma razão para isso. Por que você quer viver mais? Por que você quer aquele trabalho? Por que você quer aquelas coisas que você está pedindo? Por que você quer a tua saúde? Para ficar em casa assistindo televisão? Para ficar em casa sem fazer nada? Por que você quer aquele escritório, aquele trabalho? Para te tirar do culto? Você tem que ter uma razão para pedir aquilo. E o profeta vai e diz assim, isso é como está na Escritura, mova-te, que eu me refiro frequentemente. Se disseres a esta montanha, mova-te, e não duvidar, mas crer o que tem, dito sucederá. Terá o que disseste. Agora, tudo isso está controlado por motivos e objetivo. Por que você quer a tua saúde? Por que você quer que Deus lhe dê aquilo? Por que você quer que Deus te dê aquele carro? Qual é o motivo disso? Você acha que Deus não sabe? Por isso que muitas orações não são ouvidas. As pessoas vêm na igreja para resolver um problema e de amanhã em diante não se lembra mais. Tudo isto está controlado por motivo e objetivo. Veja, ou não sucederá aquilo que você está falando, ou não vai acontecer, porque o único que sabe do que você está pensando agora é Deus. O único que sabe por que você está querendo aquele emprego é Deus. Você acha que Deus te daria um emprego para você roubar ele? Para você ser um ladrão? Você acha que Deus lhe daria uma saúde para você continuar fumando? Para você continuar bebendo? Você não pode sair ali fora, aí que nós cometemos muitos erros. Saímos ali fora a dizer, agora mostrarei a você que tenho fé para fazer isso. Agora, para começar, estamos equivocados. Deus não dá a você dons para brincar com Ele. Não. Como eu estava dizendo há poucos momentos, Ele não mostra a visão a você para que brinque com elas. Isso não é algo para brincar, irmão. Nós não estamos brincando de vir ao culto. Nós não estamos brincando de arrumar a mesa e tomar ceia. Isso aqui é sério. Isso é muito mais sério do que você pensa. Para nós estar aqui, alguém morreu no nosso lugar. Isto é sagrado. Somente use, não importa quanto você deseja dizer, este indivíduo que ele está errado, que é isto, aquilo ou aquilo outro. Você espere tranquilo até que Deus o diga. Então, quando Deus diz, você pode vir com assim diz o Senhor.
Até então, esqueça isto. O mundo hoje está justamente igual como Ezequias estava então. Tem sido ademostrado. Está sendo ademostrado constantemente. A igreja está sendo ademostrada. Agora, essas coisas não sucedem por uma causalidade. Há algo atrás de todas elas. Agora, Ezequias estando enfermo com esse tumor, não era causalidade. Deus enviou a Isaías ali e lhe disse que ordenasse a tua casa, porque ia morrer. Se Deus chega para você e te pede, nessa noite, conserte teus problemas, conserte as tuas inimizades, conserte teus dízimos, conserte, porque essa noite eu vou te chamar, ou amanhã eu vou te chamar. Deus chama Isaías, diz, vai lá e avisa Ezequias para ele botar a casa dele em ordem, porque eu vou chamar ele. Põe teus negócios em ordem. Põe sua vida em ordem. Até hoje você não quis nada com Deus, não. Você está vindo de medo. Você não quis nada, não. As coisas de Deus sempre foi em segundo plano. E quando dá, faz. Quando não dá, não faz. Põe a tua casa em ordem. Vai lá, Isaías. Ezequias chorou e disse: ó Deus, eu tenho andado ante ti de coração perfeito. Que testemunho! Eu te rogo que prolongue minha vida por uma boa causa, a causa de Deus. Prolongue meus dias. Eu ainda quero trabalhar mais para o Senhor. Agora tem pessoas que podem dar 100 anos para eles que ele não acerta. Só vive enrolado. Nada funciona. Nada dá certo. Negócio nenhum dá certo. Irmão, para nós, quando a coisa está assim, tem algo errado. Não é à toa que Josué diz assim, vem cá. Deus prometeu para nós que nenhum morreria na batalha. Nós não precisaria de farmácia, de cruz vermelha, nós não precisaria de hospital, nós não precisaria de funeral, nem de sepultar ninguém. E quando foi um dia, tinha 16 homens mortos. Josué, como um líder, chegou e disse, tem algo errado. Não foi isso que Deus prometeu. Não foi isso. Deus prometeu que estaria conosco e essas coisas não iam acontecer. Vamos fazer um jejum solene aí. Vamos entrar em consagração porque tem algo errado. E o profeta diz assim, quando você traz as pessoas ao altar, os enfermos, e eles não são curados, precisa fazer uma análise. Porque Deus prometeu curar os enfermos. Deus prometeu abrir a janela dos céus. E Deus não pode falhar. Se tem uma coisa que Deus nunca vai fazer é falhar. O profeta veio e disse, não é isso estranho? Ezequias era o maior homem na terra, vê? Ezequias era um rei, um homem de Deus, ele foi um homem real, se ele pôde suplicar aquilo ante Deus, e Deus não repreendeu por isto. Eu tenho caminhado diante de ti com um coração perfeito, isto é dizer muito, vê?
Deus não disse: não, Ezequias, tu não o fizeste, mas ele admitiu que ele havia feito, e ele disse: eu vou prolongar tua vida um pouco mais, eu vou concedê-lo tua petição. Veja, porque ele havia sido um homem justo, ele havia sido um homem real, servo de Cristo. Então, sentimos que temos o direito de pedir algo, se nosso objetivo, o nosso motivo são corretos. Por que eu quero a minha saúde? Por que eu quero fazer tal coisa? Por que eu quero que Deus me dê isso? Você tem que saber quando você pede. Você tem que saber o porquê que você vai fazer depois daquilo. E ele aqui um pouquinho na frente, o profeta volta a falar nele no 117. Ezequias, tão logo que soube, ele era um homem bom. Porém, Deus disse: teu tempo tem chegado, Ezequias. Eu tenho que tomar-te, eu quero que, e eu vou te trazer para cima. Ordena a tua casa. Homem bom, temente a Deus, casa desordenada. Ele disse, faz isso, para mim fazer isso, me toma 15 anos, Senhor. 15 anos, antes de 15 anos eu não consigo. Tem gente que tem empréstimo, que vai morrer e não paga. Tem gente que tem negócio enrolado que nunca mais ele acerta. Nós precisamos dar passo seguro agora. Não é se enfiando em dívida de mais dívida, prestação e mais prestação, cartões e mais cartão, vida de enrolada. Eu sei que eu estou pregando aqui, tem muita gente que vai ouvir. Eu preciso de 15 anos para pôr as coisas em dia, para pôr as dívidas em dias. Tem pessoa que faz empréstimo de banco, já pensando em não pagar, porque depois de 5 anos diz que caduca. Pessoa com nome no Serasa, não tem nome limpo. Quanto tempo vai para limpar isso? Vê agora, és tu, eu sei que vou, porém, vai me ser necessário 15 anos para pôr a minha casa em ordem, para me limpar o meu nome, para me pagar aquele empréstimo, para me acertar os meus dízimos. Vai muito tempo agora, não sei se eu vou dar conta. E se ele te chamar essa noite? E se ele te chamar amanhã? Quem que saberia o caso que a irmã Isaura estava contando? Quem saberia que aquele homem não passaria essa semana ou esse mês? Com tudo que tinha. Gente, pelo amor de Deus, é a nossa alma que está em jogo. É o nosso destino eterno. É a nossa caminhada eterna. Isso pode ser doído agora, mas lá na eternidade, lá do outro lado, você vai me agradecer por essas mensagens. Vão ser necessários 15 anos
para pôr minha casa em ordem. Eu não posso fazê-lo agora mesmo. Ué, mas a ordem que você vai embora. Eu vou te acertar contigo. Eu não tenho tido tempo para fazê-lo. Eu não posso fazê-lo, Senhor. Permita-me viver outros 15 anos, de modo que eu possa fazer essas coisas. Eu não posso pôr minha casa em ordem agora. Veja, o mandado de Deus é: ordena a tua casa. Você acha que eu não penso nisso? Você acha que eu não penso nessas coisas? Esses dias eu estava pregando e tinha uns visitantes lá em Cleveland, e eu estava pregando e entrei no sistema denominacional. Eu digo: você acha, irmão, você que é desse sistema, você acha que lá no céu tem esse tipo de mulher que você vê nas igrejas aí? Você acha que tem esse tipo que você vê de tatuagem aí, pregador cheio de tatuagem pregando? Se lá no céu existe isso, é melhor ficar aqui então. E fazer o que lá? Se lá é lugar de gente enrolado, então fique aqui, porque aqui é lugar de gente enrolado. Eu não posso fazê-lo. Levarei isto atrás e farei aquilo outro. Eu terminarei com esse amigo. Veja só, ele disse assim: eu levarei isto lá atrás e farei aquilo outro, e terminarei com este amigo aqui. Tomará 15 anos para me fazer as minhas amizades, para me acertar os problemas que eu tive. Irmão, tem coisa que você pode acertar. Aquelas que não pode, temos que pôr debaixo do sangue de Jesus Cristo, porque tem muita coisa que já aconteceu em nossas vidas que não tem como ir atrás mais. Mas você pode pôr aquilo debaixo do sangue e dizer: Senhor, se um dia houver uma oportunidade, eu acerto. Agora, eu não estou podendo acertar isso mais, porque já saiu do meu alcance. Fiz isso no tempo da ignorância e agora estou aí nessa dificuldade. Ele disse: eu terminarei com esse, vou ter com aquele amigo aqui, tomarei 15 anos para fazê-lo. Perdoa-me para fazê-lo, permita-me fazer, permita-me, dá-me um pouco de tempo para fazê-lo. Vê? Então Deus diz: serei misericordioso, vou te dar. Porém, ele tinha que morrer de qualquer maneira, vê você? Então, novamente, ele tomou o seu tempo. Sabe o que aconteceu naquele tempo? Ele apostatou durante aquele tempo, vê? Ele haveria sido melhor se ele tivesse ido. Pede as coisas para Deus para te enrolar? Pede as coisas para Deus para depois você viver da maneira que os outros estão vivendo? Vamos fazer uma oração sábia. Senhor, faça a tua vontade. Eu só não quero ir para o tormento. O Senhor me ajude, que eu passe todos os problemas, eu pago as minhas dívidas, eu pago o que tem de pagar, mas por aqui, eu não quero problema ao cruzar o Jordão. Ele apostatou durante aquele tempo, vê? Se ele haveria sido melhor se ele houvesse ido sem ordenar sua casa. Isso é correto, porém ele deu 15 anos a mais para que ele ordenasse sua casa. Ora, o que fez ele rapidamente? Ele diz: Senhor, estou atrasado, necessito de 15 anos para fazer isto. Tu me ordenaste a minha casa, eu tenho empréstimos aqui, eu tenho isto aqui, tenho aquilo ali, e isto para fazer. Agora, ele era um homem pio, e a palavra de Deus tinha que se cumprir em todos os modos.
isso chegaria a suceder de todos os modos, porém ele só deteve por um momentinho, deteve para ele. Então ele pecou durante esse tempo. Ele disse: eu não farei vir sobre ele, porém visitarei sobre os seus filhos depois dele. Você conhece o relato. Não veio sobre ele, mas os filhos foram atingidos por aquilo. Quantos que não morre e não deixa filho, família, tudo endividada, todo cheio de problema, sem poder acertar. Ele não foi punido nos seus dias, mas foi punido os seus filhos, diz o profeta. Ele disse: eu não farei vir sobre ele, porém visitarei sobre os seus filhos depois dele. Você conhece o relato. Agora, encontramos que o arrependimento rápido, alguma vez, detém a ira por um instante. Quando você se arrepende, eu quero terminar aqui com essa mensagem aqui, Um homem correndo da presença de Deus, correndo dos cultos, correndo da ceia. Você já pensou que lástima? Que tristeza? Correr do problema, correr da dificuldade. Não é hora de correr, é hora de encarar. Às vezes encontramos que temos a tendência de correr do trabalho. Não queremos trabalhar. Tem gente que acha que pode ganhar o pão sem trabalhar. Mas acho que foi Salomão quem disse que poderíamos encontrar aqui a resposta e observar uma formiga. Você sabe, uma pequena formiga diz que se essa formiga não trabalha e fica deitada, essa formiga também não come neste inverno. De modo que todos têm que trabalhar. Temos tantas coisas que temos de fazer, tanta responsabilidade que temos de encarar. Todos têm de encarar uma certa responsabilidade. Quando você chega a escolher sua esposa e se casar ou escolher seu marido, você tem que assumir uma responsabilidade. Não se vê isso mais. Então você deve se lembrar. Talvez você construa uma casa bonita, boa. Então lembre-se, como mulher casada, você tem que pensar na responsabilidade de criar seus filhos. Você vai responder diante de Deus pelos seus filhos. E enche esse filho de refrigerante, de balinha, de tudo que não presta, de tudo ensina e passa o dia inteiro no celular e não dá o ensinamento que deveria ser dado. Vão ter marca de mãozinha nessas paredes, mão suja, por todos os lados. Então você tem a responsabilidade de dar instrução ao seu filho. Você tem a responsabilidade de vestir e de se alimentar. Aí ele diz assim: eu acabei de falar com o meu sobrinho lá. Ele é um católico. E eu batizei aquele rapaz no nome do Senhor Jesus Cristo, aqui há alguns anos, e ele começou a relacionar com certa mocinha e se tornou um católico. Já pensou? Umbranda batizou o rapaz, começou a namorar uma moça católica, tornou um católico. Segurei na mão da sua mãe ao falecer lá, ela disse a última palavra: cuida de Melver. E ele tem tido sonho, ele não consegue,
todos os dias da semana passada, ele teve um sonho e disse: eu entrava na sua igreja, tio Bill, e o senhor estava lá de pé pregando, e eu me apressava para começar a fazer uma confissão, e eu acordava, ele disse: eu me enganei. Eu disse: Melvin, você não precisa de interpretação para isso, o seu lugar é lá onde diz respeito. E é isso mesmo, está vendo? Encarar a responsabilidade às vezes esfola a nossa própria pele. Fazer isso, como pai, encarar a responsabilidade de bater no seu filho. Depois que os filhos ficam grandes, governa o pai, governa a mãe, governa a família, governa a avô, governa todo mundo. Essas criancinhas não desejam fazer isso, mas como pai e mãe, você tem que encarar a responsabilidade de criar as crianças, porque a Bíblia diz: poupar a vara prejudica o teu filho. Isso ainda é válido ao ver todo o psicólogo que há no mundo. Isto ainda permanece a verdade de Deus. Se isso fosse praticado mais frequentemente, não teria tanta delinquência juvenil, coisas assim, e a podridão que temos no mundo hoje. Mas a antiga regra áurea do lar foi violada faz muito tempo. Deixa que a criança faz o que quer. Isso é para nós, esses ensinamentos, e temos que botar em prática. Isso aí vai ser requerido das mães, requerido dos pais. Mas por que o senhor prega assim? É porque eu vou responder lá, eu tenho que pregar o que está aqui. Não é melhor eu trazer um culto de avivamento e orar pelos enfermos, pegar o seu dízimo e ir embora? Não seria mais fácil? Não, nós temos que encarar a nossa responsabilidade. Como pregador, como pastor, eu tenho uma responsabilidade diante de Deus, e eu não quero chegar lá e dizer: você foi frouxo, você teve medo, você não falou a verdade. Eu já contei essa história da moça pregadora, da professora da escola dominical, zombava da menina do tabernáculo, por ter cabelo comprido, por ter roupas compridas, e ela zombava dela. Ela dizia: o nosso pastor não é quadrado que nem o de vocês lá, nosso pastor é liberal. Só que chegou o dia dela partir, e quando chegou o dia dela partir, o doutor pastor veio lá, trouxe o coral. Isso é o irmão Brando que conta. Trouxe o coral da igreja, vamos cantar hino para ela. Não. Ela foi, passou e ela voltou em si. Não, eu não quero ouvir hino. Cadê o pastor? O pastor está ali, chama ele. Seu falso. Aquela menina estava certa. Aquela menina estava certa. E você nunca me falou isso. Agora a minha alma está fritando lá no inferno. Eu não quero ouvir hino, não. Eu não quero ouvir coral, não. O que eu queria você não me deu. São coisas que precisa ser dita, encarar a responsabilidade e esfola nosso lombo. Mas se queremos caminhar e chegar, temos que encarar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. E ele disse mais: mas como pai, você tem que encarar a responsabilidade de criar essa criança. Tem que encarar, entendeu? Ah, mas tem um psicólogo, tem o fulano de tal. Você não vai responder para psicólogo, você vai responder para Deus. Isto ainda permanece a verdade de Deus. Se isso fosse praticado frequentemente, não teríamos tanta delinquência juvenil,
coisas assim. É a podridão que temos no mundo hoje, mas a antiga regra áurea do lar foi violada faz muito tempo. Deixa que as crianças faz o que queres, faça o que quer. Que Deus nos ajude, que possamos guardar essas verdades. Bom Pai, nós te agradecemos pela boa noite, nós agradecemos pelo bom culto. Agora vamos à mesa do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nesta hora que nós estamos vivendo, a fazer o melhor que sabemos. Meu Deus, é no nome de Jesus Cristo que eu te peço a favor desse pequeno rebanho, que o Senhor possa ajudá-lo, curar cada ferida, curar cada enfermidade, ajudar a resolver cada problema. Não nos chames sem estar pronto. É a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.